Olá, meus queridos e queridas, o meu abraço a você, Deus te abençoe. Hoje, 31 de janeiro de 2025, sexta-feira. Vamos aqui continuar meditando na palavra de Deus. Eu quero abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Amém? É por causa desse nome, não é por mim não, tá certo? Senão, estaria nem aqui. Isaías capítulo 5, versículo 15 e 16, diz assim a santa e gloriosa palavra de Deus. Então a gente se abate, e o homem se avilta, e os olhos dos altivos são humilhados. Mas o Senhor dos Exércitos é exaltado em juízo, e Deus, o Santo, é santificado em justiça. Amém? Vamos aqui aprender com a palavra de Deus. Versículo 16 vai começar o profeta dizendo, então a gente se abate. Ele está falando para Judá. Você já sabe que Judá pecou, se você tem acompanhado aos vídeos, tá certo? E o profeta aqui, ele vai trazer, assim, a consequência que ocorre na vida daqueles que são escolhidos por Deus e resolve abandonar Deus. Era o que Judá tinha feito, tá certo? Tinha abandonado Deus por outros deuses, tá certo? Idolatria, isso é fato, porque o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele não aceita adoração a outro Deus a não ser ele. E quando é outro Deus criado por mãos, imaginação, é idolatria. E ele, o profeta diz, olha, a gente se abate, vocês vão ficar abatidos aí. Amém? E o texto vai continuar dizendo, falando essas coisas maravilhosas, é, e os olhos dos altivos são humilhados. Mas deixa eu voltar aqui um pouquinho, porque o homem se avilta. Na realidade, é a parte anterior do versículo, né? Aviltar-se é tornar-se desprezível pelas suas atitudes, amados. Você pode se tornar desprezível para Deus ou para alguém. Entenda isso. Quando você faz alguma coisa aí, alguém vai dizer, esse é desprezível, esse é vil, esse não tem valor nenhum, ele é um desonrado. É. Então, o homem se avilta. Se avilta é aviltar-se em si mesmo, é orgulhar-se, assim, desprezar, tornar-se sem respeito, indigno de respeito. É isso que Judá fez para com Deus. E para com as pessoas que estavam lá, as nações ao redor, respeitavam Judá. Aqui, Judá foi humilhada, porque aviltou-se em si mesmo. O Deus é meu, ele é nosso Deus. É verdade. Judá é uma nação escolhida por Deus. O problema é o aviltamento, é orgulhar-se em si mesmo, é ter essa condição de. Aí você se torna desprezível, as pessoas vão olhar assim, aí o orgulhoso, vaidoso. E Deus não gosta disso também, não, tá certo? Judá, ele foi humilhado porque ele fez essa condição por causa do seu pecado. Ele achou, Deus é meu e eu posso fazer o que eu quiser. Às vezes as pessoas pensam assim, tem algum crente pensando assim, Deus é meu Deus. Deus é Deus de todas as coisas, inclusive ele é Deus do diabo, tá certo? Ele tem toda a autoridade, poder e domínio. Ele é Deus da morte, é quem tem autoridade e poder sobre todas as coisas, tá certo? Ele é Deus. Mas você precisa entendê-lo como Deus pessoal, respeitá-lo e amá-lo. Amém? Ah, Jesus. O homem se avilta, tá certo? Judá se aviltou, o crente às vezes se avilta, tá certo? Se orgulha, né? Minha igreja, tal. A igreja de Jesus, rapaz, presta atenção. E o versículo 15 vai dizer assim: e os olhos dos altivos são humilhados. Olha, o profeta expõe aqui a condição de que Judá iria acontecer com ela. Seria humilhada por causa do seu orgulho, tá certo? Por causa da sua arrogância, por causa da sua soberba, da sua presunção, tá certo? Assim, pedante, né? Impetuoso em si mesmo. Assim, ufano, né? Ufanar-se assim, é um negócio que você se acha tão bom
que você que você se torna orgulhoso, vaidoso, presunçoso para os outros e para Deus. O pior é para Deus, gente. Se você for um ufano na presença de Deus, arrogante, presunçoso, achar que você é tudo em si mesmo, foi o que aconteceu com Judá, tá certo? Paulo era um judeu daqueles ferrenhos que matava crente na sua época, tá certo? Se orgulhava disso. Quando ele se converte, ele tem umas compreensões muito graciosas. E olha o que ele diz em 1 Coríntios, no versículo, no capítulo 10, versículo 12. Ele vai dizer que aquele que está de pé, tenha cuidado para que não caia, tá certo? É porque Paulo entendeu graciosamente. É contextualizando para hoje mesmo. Judá, naquele contexto, se esqueceu de Deus, se orgulhou que tinha Deus, o Deus é o nosso Deus. É o Deus que abriu o mar vermelho, é o nosso Deus, é o Deus que, que fez milagres aí, as 10 pragas e tal, é o nosso Deus, é o cara, o Jesus de Nazaré, me perdoa, tá certo? Porque tem gente que pensa assim, aí ele vai se aviltar, se orgulhar, foi o que aconteceu com Judá, tá certo? E aí os olhos altivos serão humilhados. O profeta está dizendo, olha, vocês vão ser humilhados, vocês estão aí com altivez, achando que são o que são. Tem um cara aí que é um idiota que eu não gosto dele não, que é Marx. Ele diz que a religião é o ópio do povo, tá certo? De certa forma ele tá certo. Se você se deixa levar pela religião, você vai ficar aí meio assim, alienado. Jesus liberta, a religião realmente te prende. Nesse ponto, Marx tem razão. No resto não tem não, porque ele é um louco, tá certo? E o cristianismo progressista que prega aí o evangelho de Marx, segundo Marx, está errado. E se você entrar por essa, você vai ser um aviltador diante de Deus. E Deus vai dizer assim, vai ter um juiz aí sobre vocês. Tá? Amém, queridos? Olha, isso é muito engraçado, nós devemos pensar isso, tá certo? Deus, ele resiste ao soberbo. Tiago, o irmão de Jesus, ele entendeu isso muito graciosamente. Porque Tiago, irmão de Jesus, eu olhava assim, esse nosso irmão aí querendo ser o cara, dizendo coisa assim, não ficaram meio assim. Mas Tiago, quando se converteu, é irmão de Jesus, ele, tá certo? Literalmente. Quando ele se converteu, ele escreve lá no seu livro, na sua carta lá, em Tiago capítulo 4, versículo 6 ao 10, ele vai dizer umas coisas interessantes assim para que você possa pensar, que é com relação àqueles que se orgulham, tá certo? Assim, Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes, tá certo? Seja humilde diante de Deus. Não é o coitadinho, não, é a humildade de reconhecer Deus. Judá não reconheceu Deus, é isso que você precisa entender. E hoje você fica aí orgulhoso porque tem uma religião bacana, né? Cuidado. O versículo 16 vai dizer assim: mas o Senhor dos Exércitos é exaltado no juízo. Olha, Deus vai trazer juízo. Ele trouxe um juízo já. Já tem o juízo de Deus. Não estou falando sobre o juízo hoje, não, mas já teve juízo no Velho Testamento, já teve juízo no Novo Testamento, vai ter juízo final. Estou só dizendo isso sem entender, mas no contexto aqui, o profeta diz: mas o Senhor dos Exércitos é exaltado no juízo. Eu acho essa expressão assim muito singular, muito assim graciosa, porque naquele contexto, o profeta está dizendo: vai ter um juízo sobre vocês. Teve mesmo. Mas normalmente as pessoas acham que Deus ele só é exaltado quando acontece a benção, né? Vitória, 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 dinheiro, 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 dinheiro a pessoa ganha até vendendo maconha, meu amigo, tá certo? Mentindo, comprando com comprando com coisa parlamentares, né? Que ele cria lá e oficializa e tal, e paga e compra os deputados. O cara ganha dinheiro com isso. Agora, a bênção de Deus, meu irmão, você não ganha com isso, não, tá certo? O Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo. Olha, o juízo que viria sobre Judá naquele contexto, Deus seria exaltado. As nações iriam olhar e dizer assim: olha, foi Deus que fez com ele. Me perdoe assim, eles vacilaram aí, esqueceram de Deus. Estou usando aqui o linguajar para você pensar, entender. Não estou aqui rebaixando, não, mas é usando um linguajar que você possa entender. Tá certo? Então,
Deus, assim, exaltado no juízo, é porque as pessoas pensam que Deus é exaltado na vitória. E às vezes a sua vitória não vem de Deus, não. Cuidado, pode estar vindo de outros lugares aí, tá certo? Porque você está aviltado, tá aí se vindo a outros deuses, foi o que Judá fez, tá certo? Eu vou assim, exaltado no juízo, olha, o profeta, ele está alertando Judá, que Deus trará um juízo. E que nesse julgamento, Deus vai ser exaltado. Porque Deus é exaltado, amado, não pelo que você acha que você é, pelo que o ser humano pensa. Deus é exaltado na obediência a Ele, ou na desobediência também. Deus estava aqui sendo exaltado e foi exaltado pela desobediência de Judá. Trouxe o juízo sobre eles. E Deus será exaltado também na desobediência dos que não querem obedecer a Deus hoje, crendo em Cristo, porque a nossa obediência hoje é crer em Cristo. Você escolhe obedecer ou não obedecer a Deus. O detalhe é que quando você obedece, você vai ter um juízo de Deus sobre você, um julgamento para a vitória eterna. Amém? E você que desobedece vai ter um juízo de Deus sobre você para a derrota eterna. Você confunde vencer, ter dinheiro tal, com bênção de Deus. Bênção de Deus essa bênção é geral para todo mundo. Quem trabalha com honestidade enrica e quem rouba também enrica. Tá certo? Não confunda as coisas, meu querido. Olha, Judá escolheu desobedecer a Deus. Olha, eu vou dizer aqui uma coisa, isso aqui sou eu que penso, tá certo? O nosso alfabeto brasileiro é A, B, C, D. Começa assim, né? O nosso alfabeto. O alfabeto de Jesus é O, B, D, C. Você conhece Jesus? Crê nele? Você tem que obedecê-lo. Judá conhecia o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que é o mesmo Jesus. Jesus revela Deus para nós. E aí Judá se tornou-se, aviltou-se, orgulhoso, se envaideceu, foi presunçoso e foi levado cativo, tá certo? Olha, Judá escolheu desobedecer a Deus e hoje você talvez esteja escolhendo desobedecer a Deus, mas você tem a oportunidade hoje, tá certo? O juízo que Deus trouxe a Judá, ele foi exaltado. E depois ele estabeleceu com Judá, porque tem um negócio extraordinário de Deus com o povo de Israel, tá certo? Você já entendeu isso. Eu quero, assim, trazer essa palavra para você pensar sobre isso. Escolha obedecer a Deus. Se você estiver obedecendo só a um líder religioso, tenha cuidado. Se você estiver obedecendo a uma religião, tenha cuidado. Se você estiver se orgulhando por causa dessa religião, tenha cuidado. Obedeça a Cristo. Se volte para Ele. Creia nele. Tá certo? Esse negócio assim que no final dá certo, meu irmão. Olha, meu filho Rodrigo diz assim: pai, dá certo mesmo. Uns para o inferno e outros para o céu. Esse é meu filho que diz, já está certo. Louvado seja Deus. O versículo 16 termina assim: E Deus, o Santo, é santificado em justiça. Assim, santo lá no hebraico ele é Kadosh. Na visão de Isaías, ele vê esse Deus santo que ele chama de Kadosh. Kadosh. Deus é santo. E aí esse Deus que é santo, Isaías vai dizer assim, ele é santificado em juízo. Ou seja, esse Deus santo é separado de todos os deuses, não se mistura não, tá certo? Cuidado com o ecumenismo. Ah, Jesus, oh glória, meu Deus. Você vai dizer que eu sou radical, né? Não, eu sou o irmão André, crente em Jesus de Nazaré, tá certo? Então, e Deus, o santo, é santificado em justiça. No hebraico é o Kadosh. Isaías entende isso na sua visão. Deus é santo, Deus que é separado de Deus. É esse título que Isaías dá para Deus na sua visão. E quando ele diz que é injustiça, é porque Deus trará a sua justiça. Não se esqueça disso, tá certo? Judá orgulhou-se e foi levado cativo, sofreu um juízo já naquele contexto. A religiosidade, de um modo geral, quando é orgulho, esse religioso, orgulhoso, né? Que você deixa Jesus de lado e coloca aí muita coisa na frente de Jesus, isso é orgulho, foi o que Israel fez naquele contexto.
colocou muitos deuses antes de Deus, tá certo? Olha, o capítulo 23 de Mateus, leia lá o que Jesus diz com os religiosos. Ele diz, ele vai dizer hipócritas, né? Ele chama de sepulcro caiado. Oh, Jesus! É isso aí, meu irmão. Desça da sua religiosidade, creia em Cristo. Cuidado para você não se encontrar lutando contra Deus na sua religiosidade. Deus é bom, mas é justo. Ele é justo tanto quanto ele é bom. E ele não aceita uma adoração a outro Deus que não seja a ele. E ele é revelado hoje em Jesus Cristo. E Jesus Cristo trará um juízo sobre a terra e separará aqueles que creram nele aqui enquanto estão vivendo e aqueles que não creram nele, se deixaram levar por qualquer circunstância. Cuidado com o cristianismo progressista, ele prega Jesus pela metade. Leia a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Deus te abençoe. Tenha uma boa sexta-feira. Cuidado. Deus está te vendo. O Senhor te abençoe e te guarde. Abençoe a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Abençoe o Brasil. Amém.